Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Enraizados no amor de Jesus Cristo. Esta é a frase que eu coloquei ali atrás, que eu diria assim, melhor representa essa mensagem de hoje. Vocês devem estar vendo que tem uma pequena árvore, uma raiz enorme embaixo e uma cruz ali. Já quase que soltando um spoiler quanto ao que vai ser dito hoje nessa mensagem. Mas, ainda assim, estudar em detalhes esse texto nos ajuda bastante como igreja. Falei antes que nós, nesse segundo semestre, pelo menos essa é a sugestão, que a gente dê uma atenção especial àquelas pessoas, aqueles irmãos na fé que não têm participado dos nossos cultos. E eu acredito que esse texto nos ajuda nesse sentido. E aí eu ainda acho que é importante dizer que a mensagem do pastor, às vezes, ela fala bastante para uma pessoa que nem é da igreja. E às vezes fala mais para aqueles que são da igreja de Cristo e aqueles que participam da igreja. Talvez, se alguém vê essa mensagem na internet, vai pensar assim, olha, não falou tanto para mim. Talvez porque não participa necessariamente dessa congregação e não acompanha. Ainda assim, tem palavra de Deus e Cristo e texto bíblico, e por isso eu acho que beneficia a todos. Nessa carta, gente, nessa carta de Paulo aos Efésios, a gente poderia dizer que ela fala bastante de identidade cristã. O que é identidade? Bom, identidade, de maneira bem simples, é quem nós somos. Quando a gente tem uma carteira de identidade, ali tem um nome, falando da nossa nacionalidade também, um número que nos identifica. Enfim, aquilo é a nossa identidade. E quando nós falamos de uma identidade cristã, a gente está falando quem nós somos, a quem pertencemos no bom sentido, pertencer a um Senhor que cuida de nós e coisas desse tipo. E isso era importante naquela época pelo seguinte: havia uma divisão na igreja de Cristo. Antes de falar dessa divisão, só para dar um exemplo dessa questão de identidade, no versículo 15 do nosso texto é dito o seguinte, que eu vou ler o texto, 14 e o 15. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Ele está falando da identidade cristã, receber de um nome que vem de Deus. Mas na igreja cristã da época havia uma grande divisão, ocorria, a divisão entre judeus e não judeus. Não sei se vocês lembram de histórias do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, mas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a igreja teve que se reunir naquilo que foi chamado um concílio, depois concílio da igreja, para resolver problemas da seguinte espécie. Judeus queriam que aqueles que não eram de origem judaica e que se convertiam à fé cristã, que eles adotassem os costumes judeus. E aí, quando de repente Pedro não adota certos costumes, ou outros apóstolos não adotam certos costumes, ou não aplicam esses costumes naqueles não-judeus, começa a dar um problema e uma divisão na igreja. Hoje o texto fala em raízes, ser enraizado. O termo raiz evoca várias coisas na Bíblia, e uma delas é a questão de descendência. Quer dizer, Jesus é da raiz de Davi, quer dizer, um descendente de Davi. Então essa questão de ser descendente do povo do Antigo Testamento, povo judeu, era algo muito forte, quase um motivo, melhor dizendo, um motivo de orgulho para muitos. Seria mais ou menos comparado ao seguinte, essa comparação tem limites, mas ainda nos ajuda, é o seguinte, seria como se eu chegasse aqui na congregação, cheguei há quase um ano, mês que vem está fazendo um ano, como se eu chegasse aqui e dissesse assim, gente, é o seguinte, o luteranismo surgiu entre alemães, eu sou alemão, o luteranismo brasileiro surgiu no sul, eu sou do sul, logo, eu tenho raízes, tenho pedigree e eu sei coisas importantes talvez que vocês não saibam, e os meus costumes são aqueles que precisam ser impostos ou adotados por essa igreja. Coisas parecidas assim aconteciam na época. As pessoas conseguiam se conectar com nomes importantes do Antigo Testamento. Aquilo por vezes virava motivo de orgulho e gerava divisão na igreja. Tanto é que se a gente olha para o contexto dessa carta, por exemplo, capítulo 2, aparece uma expressão, muro de inimizade, falando entre judeus e não judeus. A igreja estava dividida. E aí Paulo escreve essa carta. E agora a parte mais importante disso tudo que eu estou dizendo. Como é que Deus resolve esse problema? Por exemplo, capítulo 2 ainda, versículo 14 diz assim, vou ler o 14, o 15 e alguns
versículos seguintes. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. E depois o 18 e 19. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença de Deus. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Essa é a identidade. Vamos parar com esse papo que alguns são judeus e não-judeus. Todos têm o mesmo Pai. Vocês receberam essa cidadania que não se limita a uma vida aqui nesse mundo. Assim é resolvido esse problema, o muro de inimizade. Quem é que derruba esse muro? Jesus Cristo. E aí vem essas palavras que estão servindo de base para a mensagem de hoje. Paulo faz uma oração em agradecimento a Deus porque Cristo havia feito aquilo pelas pessoas, havia acabado com o muro da inimizade. E aí vem, de maneira bem específica, as palavras do versículo 17 e 18 que dizem: peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Raízes e alicerces no amor. E aí continua: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Então assim, gente, de maneira bem simples, se alguém entendia que a sua identidade, ou a fonte da sua identidade era uma origem étnica, ou era o fato de ser descendente de determinadas figuras do Antigo Testamento, o que está sendo dito aqui é o seguinte: estejam enraizados, não nisso. A identidade de vocês precisa estar no quê? No amor de Cristo. Naquele amor que levou Cristo a se entregar na cruz, derrubando o muro da inimizade que havia entre as pessoas, dentro da igreja. Isso é importante. Será que a gente tem muros de inimizade entre nós? Vamos pensar como sociedade, em primeiro lugar. A gente tem muros de inimizade entre nós? O que vocês acham? Existem diferenças que às vezes dividem. Quando eu falo muros de inimizade, significa o seguinte: diferenças externas que aparecem, que a gente vê com os olhos, mas que não são as mais importantes, e ainda assim que nos dividem. Será que a política hoje está fazendo isso no Brasil? Talvez cristãos se dividindo por questões políticas. Aliás, esses dias conversando com alguns colegas, alguém me perguntou por que eu não expressava posição política no Facebook, né? E é claro que cada um tem a liberdade de fazer isso se quiser, mas eu, como pastor, eu penso o seguinte: talvez eu possa vir expressar uma opinião política respeitosamente, talvez alguém que discorda de mim pode pensar que porque ela discorda de mim, eu não a receberia muito bem como um pastor dela. Talvez até cristãos poderiam pensar assim: puxa, se eu expressar a minha opinião política tão categoricamente como eu penso, talvez o meu amigo que representa uma outra visão política não vai se aproximar tanto de mim para falar de certos assuntos comigo. Notem que eu estou dando esse exemplo, gente, porque eu acredito sim que política no Brasil tem causado muros de inimizade. E às vezes isso pode acabar entrando na igreja. Mas há outros muros de inimizade. O que vocês acham? Será que diferença de cor de pele às vezes se torna um motivo de se erguer um muro de divisão? Eu percebo pessoas fazendo com a cabeça que não e outras fazendo com a cabeça que sim. E eu leio isso da seguinte forma: não deveria fazer. Não deveria. Mas infelizmente faz. Infelizmente, às vezes, a gente é vítima disso. Na sociedade como um todo. Será que na igreja acontece? Talvez aconteça. E aí, de novo, eu estou vendo sinais com a cabeça que não e sinais dizendo que sim. Talvez porque alguns já foram vítima dentro da igreja de uma situação dessas. Eu poderia listar exemplos e vocês iam fazer sinal que não e que sim.
talvez representando que não deveria, mas infelizmente é assim. A pergunta talvez que a gente poderia fazer também é a seguinte: agora, será que essas divisões podem ser aquilo que informa a maneira que nós nos vemos e que nós formamos a nossa identidade? É claro que a resposta já está óbvia, porque eu já antecipei algumas coisas. É no amor de Cristo que reside a nossa identidade, né? É nele que nós achamos uma família e nos encontramos ali, nessa família, como um só povo. Mas às vezes eu desconfio que coisas pequenas e externas, que a gente vê com os olhos, às vezes acabam dividindo a igreja. E não precisa ser algo muito polêmico, tipo a política, tipo o racismo. Às vezes opiniões diferentes fazem isso com a igreja. Criam muros de inimizade dentro da própria igreja. E eu estou só afirmando isso, melhor dizendo, deixa eu contextualizar algumas das coisas que eu estou falando. Participei de um curso nessa semana que passou, aliás, na semana passada, lá no Rio de Janeiro. E um dos grandes desafios que pastores do Rio de Janeiro têm é superar esses muros que dividem a cidade, para pregar o evangelho para grupos, diferentes grupos que vivem na cidade. E isso é uma realidade em São Paulo. Eu acredito que talvez seja. Talvez não é o grande desafio que a nossa congregação enfrente hoje. Nós temos um trabalho de missão acontecendo e que a gente enfatizou bastante no primeiro semestre desse ano. Mas eu acredito que às vezes o muro de inimizade acontece até em assuntos internos dentro da igreja. Eu quero a igreja de uma cor, eu quero a igreja de outra cor. Eu quero que o culto seja num horário, não, eu quero que o culto seja no outro horário. Eu quero que o culto seja apenas no domingo, não, eu quero que o culto seja no domingo e no sábado. E são coisas pequenas, coisas simples. Mas aí às vezes isso vai aumentando. Eu quero que seja só o órgão, eu quero que seja só o violão. Eu quero que seja só uma liturgia tradicional. Eu quero que não tenha liturgia nenhuma e que todos fiquem à vontade para se expressarem como quiserem. E que bom que há muitas posições balanceadas do tipo, a gente quer ter uma liturgia, a gente quer também ter um violão. Mas o ponto é que às vezes essas coisas causam divisões. E eu estou listando todas elas, talvez me tornando até um pouco repetitivo pelo seguinte. Eu disse antes que a nossa ênfase, nesse segundo semestre, essa é a minha proposta, que a gente vá atrás daqueles irmãos que não estão participando. E talvez, alguns irmãos de vocês não participam do culto, talvez, por causa de um pequeno muro de inimizade que se criou dentro da igreja, dentro da congregação. E talvez essa pessoa está olhando para esse muro visível ali e não consegue atravessar ele, pular ele, derrubar ele. Quem é que será que vai ter que fazer isso, atravessar esse muro? Eu vou tomar a liberdade de sair um pouquinho dessa imagem do muro e voltar a essa imagem aqui. Enraizados no amor de Cristo. O texto também fala em ter raízes no amor e ter alicerces no amor de Cristo. O que alicerce e raiz têm em comum? Podem falar, gente, não é uma pergunta retórica nesse momento. Podem falar. Sustento, quer dizer, é uma base. E o que mais tem em comum? O que vocês acham? Exato. Não está visível. Muitas vezes não aparece aos nossos olhos. E aí eu tomo a liberdade de me remeter a uma outra mensagem que eu falei sobre Cristo como fundamento. E aí o que se tem como imagem é uma casa. A casa pode ser muito bonita, com acabamento perfeito, com uma tinta bonita, com uma decoração maravilhosa. Mas se falta a base que está escondida, que não dá para ver, o que pode acontecer? A casa pode cair. A casa pode cair. Uma planta, ela pode ser muito bonita, colorida, mas se a raiz dela não for firme, se não for uma raiz que se agarrou ao solo, eu não entendo muito disso, por isso não vou tentar explorar esse aspecto, mas o que pode acontecer com essa planta? Se é uma árvore que está assim, veio um vento, ela pode cair facilmente, pode ser derrubada, arrancada, e ela pode também secar facilmente, se falta um pouco de água, se falta água por alguns dias. Notem que aquilo que não dá para ver, aquilo que os nossos olhos muitas vezes não percebem, é a base da nossa identidade e a base que derruba muros de divisões.
Como é que isso então nos ajuda a pensar como congregação da paz no século 21, que tem muitos desafios e entre esses desafios, trazer irmãos de volta para ouvirem a palavra de Deus? Ora, talvez isso nos ajuda pensando o seguinte: realmente, talvez eu criei um muro de inimizade, talvez a outra pessoa criou, talvez o pastor, porque o pastor também erra, mas o ponto é que nós não estamos vendo que a base mais fundamental da igreja não é vista aos nossos olhos, ela ainda existe. Aquilo que Cristo fez por cada um de nós, aquilo que Cristo fez por cada um de vocês. A morte dele na cruz e a ressurreição. Eu confesso que é um assunto que me toca bastante, porque eu acho que cada um de nós tem familiares muito queridos que estão distantes, que talvez não tenham ouvido o Evangelho. E essa mensagem lembra a mim e a vocês que a base da nossa união não é afetada quando o nosso pecado cria muros. A base da união é Cristo. Eu li um estudo esses dias de um professor meu, bem mais inteligente do que eu, e por isso me inspira bastante. E ele fez um estudo sobre Hebreus, aquela parte meio cabeluda, meio difícil de engolir, porque fala que às vezes o afastamento pode levar ao perder da fé, ao naufragar da fé. E em cima daquilo ele construiu então um argumento que é perfeitamente bíblico e eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: que quando nós buscamos um irmão na fé que está afastado, não é para que o templo fique cheio, não é para que o pastor se orgulhe porque ele encheu a igreja, não é porque a diretoria fique apontando para si mesma como aquela que soube fazer o bom trabalho que trouxe as pessoas de volta, mas é pelo bem daquela pessoa, porque ela precisa ouvir o Evangelho de novo e de novo, precisa em conjunto com a igreja dizer: eu, pobre e miserável pecador. Eu comecei o culto de hoje falando daquela menina que pediu perdão aos pais numa música dizendo: pai, mãe, eu não consigo ficar sóbria, me perdoem. Todo ser humano precisa chegar diante de Deus e dizer: pai, eu não consigo ficar sóbrio, eu não consigo ficar perfeito, eu não consigo não pecar. Ainda assim, me perdoa, me ajuda a lutar contra as minhas fraquezas e contra os meus pecados. E o convite, gente, para quem sabe trazer alguém de volta que não está ouvindo o Evangelho, mas que ainda com quem estamos unidos, porque a base não é derrubada quando um muro é erguido. A base que é Cristo. Pode ser simplesmente um convite para a pessoa: olha, venha confessar os seus pecados junto com nós para ouvir o perdão de Deus. Nós precisamos e por isso estamos lá, assim como você precisa. Vai ter diferentes maneiras de fazer isso. O bom relacionamento para fazer isso é fundamental. A boa amizade, o convite para um bate-papo informal, um bom café. E se surgir a oportunidade, esse convite não é do tipo assim, ó: eu estou desse lado do muro de privilégio, você está do outro lado. Vem, se esforce, escala o muro e você faz parte. Não. Nós estamos juntos na condição de, diante de Deus, sempre de novo dizer: eu, pobre, miserável, pecador. E mais importante, juntos ouvir: eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma e come, toma e bebe. Estes são meu corpo e sangue para o teu perdão. Eu gostaria de concluir esse momento de mensagem lendo mais um texto em que Paulo está endereçando problemas de divisões na igreja. E ele usa o termo inimigos e depois fala em amigos. Texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 14 ao 18. Não precisam abrir, eu vou ler em alto e bom tom. E diz assim o texto bíblico, começando no versículo 14. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles.
Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Por nós mesmos, somos todos inimigos de Deus e essa relação com Deus tem um muro na frente. Por causa do que Cristo fez, somos feitos amigos de Deus. O muro foi derrubado e somos chamados a convidar mais pessoas para essa amizade. Que Deus guarde a cada um de nós nesta verdade, hoje e sempre. Amém.